Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre mecanismo de condução elétrica. Meu Deus, parece muito complicado. Não, na verdade eu vou usar o exemplo para vocês do NaCl. Será que existe diferença de condução elétrica quando o NaCl está na forma sólida? Quando o NaCl está em forma de solução aquosa, ou seja, misturado com água, ou quando o NaCl está fundido, ou seja, eu coloquei temperatura suficiente para tirar ele do estado sólido e passá-lo para o estado líquido. Será que existe diferença? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E para que a gente consiga entender melhor esse assunto, eu coloquei aqui um esqueminha. Veja que o primeiro exemplo que aparece aqui é o cloreto de sódio no estado sólido, o nosso sal de cozinha. Será que esse NaCl, desta forma, nessa forma sólida, ele conduz ou não eletricidade? Como que é o mecanismo de condução de eletricidade quando ele está dessa forma? Na verdade, quando ele está na forma sólida, ele está nessa forma cristalina aqui, bem definida. E o que acontece? O sódio e o cloreto, que são os cátions e os ânions, eles estão presos nessa estrutura cristalina, ou seja, não há mobilidade de carga, não tem mobilidade de elétrons. Por quê? Para que haja uma condução elétrica, para que o material seja um bom condutor, precisa haver o quê? Movimentação de elétrons. Se os elementos que possuem carga aqui, que é o Na+, e o Cl-, estão ligados e estão presos nessa estrutura cristalina, não há movimentação de carga, não tem movimentação de elétrons, não há condução elétrica. Então, na verdade, o cloreto de sódio na forma sólida, ele não é um condutor elétrico, pelo contrário, ele é um isolante elétrico. Se liga só. Agora, e se eu pegar esse cloreto de sódio e misturar em água e fizer uma solução aquosa? Eu coloquei aqui um esqueminha aqui para vocês de uma solução aquosa de NaCl. Veja que eu coloquei o sal aqui no fundo, mas só para representar, porque o NaCl, ele é solúvel em água, então ele forma uma solução, forma ali uma mistura homogênea. E quando esse NaCl se dissolve em água, formando uma solução aquosa, o que acontece? Você tem aqui a presença do Na+ e do Cl- de forma livre, ou seja, cátions e ânions. Cátions são os que possuem carga positiva, ânions são as espécies que possuem carga negativa. E essas espécies estão livres ali na solução aquosa, ou seja, a mobilidade de carga, a movimentação de elétrons. Se há movimentação de elétrons, então o cloreto de sódio, quando está na forma de solução aquosa, sim, ele conduz corrente elétrica. Agora, e se o NaCl estiver fundido? Ou seja, quando ele está fundido, na verdade é porque eu coloquei temperatura suficiente no sólido para que ele saia do estado sólido e passe para o estado líquido. Ou seja, ele passa por um processo de fusão. Então aqui, ó, nesse cadinho de porcelana, ele está na forma líquida. Quando ele passa para a forma líquida, significa que o que era sólido aqui do primeiro exemplo não existe mais. Então ele quebra toda essa estrutura cristalina e vira líquido. Ou seja, nesse caso, se ele quebra a estrutura cristalina, o Na+ e o Cl- que estavam presos nessa estrutura cristalina, eles já não ficam mais presos. Por quê? Porque sai dessa estrutura cristalina que está bem organizada e passa para líquido. Então, o Na+ e o Cl- estão de forma livre ali na substância. Se eles estão livres na substância, significa que
há uma mobilidade de carga. Se há movimentação de elétrons, significa que o NaCl, na hora que ele está na forma líquida, ele sim conduz corrente elétrica. Então, Na sólido não conduz corrente elétrica, ele é um isolante elétrico. Se ele está na forma aquosa, misturado em água, ele conduz corrente elétrica. E se ele está na forma líquida, passou pelo processo de fusão, ele também conduz corrente elétrica. Beleza, galera? Eu espero que você tenha entendido, compreendido, que tenha te ajudado esse vídeo. E não esqueça, compartilhe com os amigos para que ele possa ajudar outras pessoas também. E dá o like, né, gente? Deixa aí nos comentários, porque é de graça. Até o próximo vídeo.